Olá, investidores! Nesse vídeo, nós vamos explorar se vale a pena investir na Klabin em 2023 pensando em dividendos. Para isso, nós vamos avaliar o histórico de proventos da empresa, os resultados financeiros e as perspectivas futuras. Eu vou aproveitar também para explicar a diferença das ações, qual delas é mais interessante, se as ordinárias, preferenciais ou as units. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar também porque eu considero a Klabin uma ótima empresa pensando no futuro e quais as perspectivas futuras para a empresa. Antes de começarmos aqui, é importante falar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, ele tem um caráter simplesmente informativo. Eu, pessoalmente, invisto na Klabin, mas se você quer investir, precisa analisar melhor a empresa, entender se é um bom investimento para você de acordo com a sua estratégia de investimentos. A minha estratégia é de longo prazo, comprando participações em boas empresas que estejam descontadas, pensando em receber dividendos e reinvestir esses dividendos para lá no futuro viver só dos proventos que as empresas pagam na minha carteira. Bom, e dito isso, vamos começar. Inicialmente, analisando o fluxo de pagamentos da Klabin, nós podemos ver que a empresa paga dividendos constantemente, já pagou inclusive em 2023 e a princípio vai ter mais distribuições ainda esse ano. Isso nós podemos ver tanto nas ações ordinárias quanto nas preferenciais e nas units. E em 2020 a empresa teve problemas nesse aspecto de pagamento de dividendos, mas caso alguém não lembre, em 2020 nós tivemos a pandemia, muitas empresas tiveram problemas nesse ano, mas logo depois a Klabin se recuperou e já seguiu distribuindo seus lucros aos acionistas. Falando um pouco sobre a diferença das ações, a Klabin possui ações ordinárias, a KLBN3, as preferenciais, que são a KLBN4, e as units, KLBN11. Como toda companhia, as ações ordinárias dão direito a voto, são ações que garantem o controle da empresa, enquanto as preferenciais têm alguns benefícios aí relacionados a pagamentos e compensações. Como a Klabin não distribui mais dividendos para ações preferenciais e ambas as ações possuem 100% de tag along, as diferenças delas param por aí, no caso, no controle que as ações ordinárias garantem com o direito ao voto. Já a KLBN11 é uma cesta de ações compostas por uma ação ordinária e 4 preferenciais. Por isso que a cotação dela é maior, mas se fizer a soma aí da ação ordinária e das 4 preferenciais, você vai chegar nesse valor de cotação aqui dela. Então ela só reflete esse pacote de ações. E qual delas é melhor então? Bom, como não tem diferenças muito significativas entre elas, eu tendo a dar preferência pela que está pagando mais dividendos em relação à sua cotação. E no caso da Klabin vai ser a que tiver com a cotação mais barata mesmo. Como não tem um pagamento maior para as preferenciais em relação às ordinárias, vai ser basicamente a análise do preço e do dividend yield. Como no caso das ordinárias, o dividend yield e o valor dela está realmente muito parecido, nesse caso eu vou acabar preferindo as ordinárias realmente. Isso porque 100% das ações dos controladores da Klabin são ordinárias. Às vezes os controladores acabam mesclando em algumas empresas, principalmente porque as preferenciais em algumas companhias têm um pagamento maior de dividendos, mas esse não é o caso da Klabin. Então, nesse caso aqui em específico, eu acho mais vantajoso, como eu invisto pensando no longo prazo, seguir o que os controladores estão fazendo. Assim eu fico protegido de mudanças futuras que possam acontecer. Afinal, ninguém é louco de fazer algo contra os seus interesses. Nesse caso, estar junto aqui com os controladores da empresa, para mim, é uma vantagem. Agora, com relação às units, tem uma coisa bem interessante. Elas têm maior liquidez e maior volatilidade. Então, elas acabam sendo atrativas para o mercado de opções. Se você opera opções, assim como eu costumo operar, comprar e vender ações através de opções, você vai conseguir receber dividendo sintético com as ações aqui da KLBN11, que são as units. Isso aqui vai dar uma vantagem no longo prazo, porque além de receber os dividendos e os proventos em geral da ação, você também consegue receber pequenos prêmios aí. É algo bem complicado, vou deixar para um outro vídeo para explicar sobre opções realmente, mas o importante aqui é saber que existem opções para KLBN11, as units. Se você é mais iniciante e não entendeu alguma coisa, pode deixar seu comentário aqui que eu comento de volta dando todas as explicações necessárias. E se essas informações estão sendo úteis para você, considere se inscrever e deixar o seu like que ajuda muito aqui, beleza? Com relação aos indicadores da empresa, eles são muito bons. Não chegam a ser ótimos, mas no caso específico da Klabin tem algumas explicações. A gente pode ver que o PL dela é de pouco mais de 4 anos e meio,
que mostra que a ação está barata, isso tanto para as ordinárias quanto para as preferenciais e para as units. O dividendo dela também, na casa de quase 8%, do meu ponto de vista, é muito bom. O preço sobre o valor patrimonial da ação não é tão bom, 1,8, né? Significa que ela está sendo negociada aí quase 2 vezes o valor patrimonial dela. E com relação ao endividamento da Klabin, ele é considerado alto, porém esse endividamento aqui está relacionado a obras de expansão. Então ela está alavancada realmente, mas essa alavancagem dela é buscando realmente reverter essa dívida em lucro no longo prazo. É o que pode valorizar muito mais a ação e aumentar ainda os dividendos. Então, para quem pensa no longo prazo, essa questão do endividamento da Klabin aqui não é digamos assim, não é um perigo, né? Não é uma indicação muito ruim. E os indicadores de eficiência da empresa estão realmente muito bons, eles mostram um crescimento constante, que indica aí que a empresa está constantemente aumentando suas margens, o que novamente significa lucros aí no longo prazo. Mas então, se os indicadores estão tão bons assim, por que a Klabin cai, né? Por que a empresa caiu, teve suas cotações aí diminuídas? Bom, as ações da Klabin elas estão caindo basicamente por conta do pessimismo do mercado com relação ao preço da celulose. As casas de análise aí estão apostando numa diminuição da demanda da China, né, na queda do preço da celulose, o que poderia impactar os resultados da Klabin aí no curto prazo. Então, se você investe aí para curto prazo, é melhor ficar longe realmente da Klabin. Ela provavelmente vai enfrentar um ciclo de baixas aí ao longo do ano. Isso eu falo provavelmente porque ninguém realmente sabe, nem as casas de análise, nem ninguém. Mas vamos dizer assim, a probabilidade é da empresa enfrentar um ciclo de queda durante o ano de 2023. E isso, para quem investe no longo prazo, é muito bom. Quem investe para o longo prazo, ele quer que a ação caia para que possa comprar essa ação cada vez por menores preços e assim vai engordando, né, a cesta ali de ações, né, a carteira de ações, para que depois, quando essa empresa subir, a gente consiga aproveitar uma valorização muito boa da empresa e dividendos cada vez maiores. Então, no meu caso, eu estou especialmente feliz com esse pessimismo do mercado, porque eu estou conseguindo comprar a Klabin a preços cada vez menores e analisando do meu ponto de vista do longo prazo, eu vejo que esse pessimismo no longo prazo não se consolida. É uma empresa que é sólida, sadia, tem investido cada vez mais, então vou continuar comprando com certeza. E além disso, né, o mercado ele não viu com bons olhos uma nova expansão da Klabin, que é o projeto Figueira, já que a empresa ainda tem o Puma 2 para se provar eficiente. Só que, ao que tudo indica, a empresa, como eu falei, né, ela está se preparando para o futuro com esses seus projetos, o que, na minha opinião, vale a pena porque eu penso no futuro, e não na especulação do agora. Quanto ao futuro da empresa, eu me sinto particularmente bastante otimista. Claro que por ela ser uma empresa ligada a uma commodity, que é a celulose no caso, e também muito dolarizada, sempre existe uma preocupação com as flutuações do câmbio e da própria celulose. Tanto que até 2021 os resultados da empresa sofriam muito a influência do câmbio, mas depois de 2021 ela adotou uma política de distribuição baseada no EBITDA, e analisando essa métrica nós vemos que o EBITDA dela vem crescendo muito e não tem mostrado nenhum sinal de retração. Além disso, do ponto de vista da exposição da Klabin à celulose bruta, nós vemos que a empresa está investindo em projetos que diminuem essa exposição, permitindo que ela opte aí por mais exportações quando for vantajoso e pelo mercado interno quando for mais conveniente. Com relação aos investimentos, a Klabin não brinca em serviço realmente. Ela tem, por exemplo, aqui inclusive um site só para demonstrar os investimentos no Puma 2. Esse é um investimento que ele já está em fase final, já começou a operar parcialmente, inclusive. E o Puma 2 agora ao longo de 2023 já deve impactar positivamente no EBITDA da empresa. Então é um projeto que ele já está se comprovando. E esse projeto aqui ele é justamente um projeto de beneficiamento da celulose, então justamente algo que vai deixar a empresa mais estável, menos sujeita às grandes variações do dólar e da própria celulose. Como nós podemos ver aqui na apresentação da empresa no Klabin Day de 2022, a projeção da empresa é que em 2025 os papéis e embalagens superem muito, né, a comercialização da celulose bruta. Quanto ao projeto Figueira, ele deve começar a ter efeitos positivos no EBITDA da empresa até o final de 2024. E isso aqui, né, a gente está falando de perspectivas futuras, mas isso aqui é curtíssimo prazo para quem investe em buy and hold. Como nós vemos então, cada vez mais a empresa tem se preocupado em ampliar sua capacidade de agregar valor ao produto, beneficiando a celulose.
E como a Klabin domina toda a cadeia de produção, ela tem total controle do que ela vai fazer com a matéria-prima que ela produz, ou seja, é uma empresa totalmente sob controle gerencial e estratégico. Além disso, a Klabin ela é extremamente preocupada com a inovação, então ela está atenta a novas tecnologias, a análise de dados. Ela tem também um terminal portuário no Porto de Paranaguá que auxilia na questão da logística dela, então é uma empresa que cada vez busca mais diminuir os seus custos de produção, ter maior efetividade nas suas receitas para gerar cada vez mais lucro. Então tudo isso, na minha opinião, faz da Klabin uma ótima aposta para o futuro. É uma empresa que realmente tem toda uma preocupação que, do meu ponto de vista, torna ela uma excelente empresa para se ter na carteira, mas certamente é algo que só o tempo vai mostrar realmente se essa aposta na empresa vai realmente dar certo ou não. A probabilidade é muito alta, mas a certeza, né, realmente é impossível de ter. Então é isso, espero ter conseguido esclarecer, né, todas as questões relacionadas a se vale ou não a pena investir na Klabin. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E por enquanto é isso, até o próximo vídeo.